Todo mundo fala sobre a filosofia espírita, de felicidade, liberdade e amor, mas será que a gente realmente sabe o que isso significa? Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Papo de Eternidade. Eu sou a Luísa. E eu sou a Aimee, e aqui embaixo estão todas as nossas redes sociais, e já curte o vídeo, segue a gente aqui, ative o sininho e compartilhe com seus amigos encarnados. Ou desencarnados. Bom, gente, no episódio de hoje a gente trouxe um convidado, Marcelo Lúcio. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua jornada nesse universo, nessa doutrina espírita. Primeiro, gratidão pelo convite. Já frequento aqui o Centro Semeador. Venho aqui, sou palestrante aqui da casa e recebi o convite para fazer esse podcast com vocês. Então, inicialmente, gratidão. Obrigada pela sua presença. Gratidão minha. Minha jornada na doutrina espírita, eu sou palestrante e educador espírita. Trabalho lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Trabalho lá nos cursos e também nas palestras. E há uns 3 anos, a convite da área da Infância, Juventude e Mocidade da FESP, fazemos um trabalho lá com filosofia espírita para jovens, onde nós tocamos esses temas, abordamos esses temas que você mencionou, de o que é felicidade, o que é amor, Liberdade. o que vem a ser liberdade, porque são temas que tocam na nossa realidade, no nosso cotidiano. E também temos um trabalho com jovens através da música, porque através da música nós podemos trazer todos esses temas de forma atrativa, de forma prazerosa, de forma reflexiva, como é a filosofia espírita. Sim. E, Marcelo, a nossa primeira dúvida de hoje é o que é a Federação Espírita do Estado de São Paulo e onde ela fica? Ela fica lá no centro da cidade de São Paulo, na Rua Maria Paula. A FESP ela tem um trabalho bem interessante com a divulgação da doutrina espírita através dos seus cursos, através das palestras e também, aqui no nosso tema de hoje, da filosofia espírita e também com o jovem, na área de infância, juventude e mocidade. Quando esse trabalho é desenvolvido na infância, logo no começo do desenvolvimento do Da ser, vida pensante. da vida pensante, muito bem, a gente já começa a criar raízes. Isso é muito importante a gente entender as dúvidas, as angústias que nós temos na nossa sociedade, quando profissão, escolha de amizades, e tudo que a gente convive, é importante ter como referência os ensinamentos Do Mano do JC, Mano gente. JC. Acompanhando a gente todo episódio que a gente podia criar uma conta no Encarnados Instagram pra ele. e Acho que não pode, desencarnados, né? né? Vai ficar ruim, né? Ele tá aqui na pelúcia, Na forma de bichinho. em espírito também aqui com a gente. É isso aí, gente. Tamo juntos, Mano JC. Dá tchau pra galera. A gente queria começar o episódio de hoje perguntando pra você como que a felicidade é explicada segundo a filosofia espírita. O que é felicidade, como a gente alcança, como a gente consegue viver com ela, esse tipo de coisa. Bacana. Esse trabalho que nós realizamos do estudo da filosofia espírita, ele tem exatamente esse propósito, porque a gente percebe hoje uma sociedade muito ligada ao consumismo, aos valores materiais. E a gente percebe na filosofia espírita um caminho para nossa progressão espiritual e questionamentos como esse. O que vem a ser felicidade? Como explica a doutrina espírita que a felicidade não é desse mundo? Está também nos livros sagrados, o Eclesiastes, explica que a felicidade não é deste mundo. E por qual motivo ele não é? Porque nós, no nosso nível evolutivo, nós depositamos ainda a nossa felicidade nos fatores materiais. Nos bens materiais. A gente fez uma redação sobre isso semana passada. Sim, na escola. verdade. E a felicidade plena, ela é possível aqui na Terra ou só no mundo espiritual? Não, sim, ela é possível aqui, mas é lógico que existe um processo de construção. Nós somos espíritos em contínua evolução. Hoje nós habitamos um planeta, como a doutrina explica, de expiação e prova. Então essa faixa vibracional, essa faixa evolutiva que nós estamos estagiando, nós ainda focamos muito nossos valores nos bens materiais, no consumo, na questão ainda muito da questão da posse. E a doutrina espírita explica que a felicidade, a verdadeira felicidade, ela está nos valores espirituais. Por isso que ainda nós temos dificuldade de buscar essa verdadeira felicidade aqui neste plano. Mas um dia sim, com a contínua evolução da humanidade e naturalmente do planeta que estamos aqui habitando, um dia essa felicidade será percebida em outros patamares. Sim. Meio que respondeu a próxima pergunta que eu ia fazer.
Então, Aimee, pode continuar. O quê? Já Ele respondi. respondeu a pergunta, amiga. Ele fez 2 em 1, 2 coelhos com uma cajadada da sola, não? Ah, tá bom. Marcelo, como saber que se a minha felicidade está prejudicando alguém? Porque isso é um tema muito questionado esses dias, porque muitas pessoas falam que, tipo assim, ai, é inveja, sabe? Sim. É muito tema, é muito pelos jovens, a maioria, né? Sim. Sobre essa coisa da inveja, da felicidade. Como você explica isso? Legal. Vamos até perceber um conceito mais filosófico e aí vamos lá para a antiguidade. Pra você, Luísa, vai. Arrasa. Falar de Aristóteles. Aristóteles, um dos grandes filósofos da humanidade, ele traz um conceito bem interessante, que a busca do ser humano era a felicidade. A busca principal do ser humano era ser feliz. Só que, em oposto à nossa relação da felicidade, que a gente busca a nossa felicidade num consumismo, na questão material, em posses, em cargos hierárquicos, e quando a gente busca a felicidade nessa condição, é lógico que a gente não atinge ela. Segundo Aristóteles, a busca da felicidade, ela se dá através do desenvolvimento das virtudes. E quando a gente desenvolve as virtudes, naturalmente nós atingimos essa felicidade que buscamos. É uma evolução do ser. Do homem como ser, como indivíduo, sim. Exatamente. E é uma coisa que a gente também estava falando na aula de literatura, que você provavelmente não deve lembrar, mas a gente estava falando um pouco sobre Camões também, sobre felicidade, amor e todo esse tipo de coisa, porque são coisas que, querendo ou não, se encaixam Sim, no quebra-cabeça geral, né? Total. Quando você perguntou como verificar se a minha felicidade não está comprometendo a felicidade do próximo, a doutrina explica claramente isso, né? É nós sairmos da pior chaga da humanidade, que é o egoísmo, o egoísmo, né? Que a gente entende que é aquela coisa do pensar em mim. Sim, o né? egocentrismo. Exatamente, né? E tentar buscar entender o contexto e o ensinamento máximo do Mano JC, que é amar ao próximo. Buscar essa busca de entender o que o próximo necessita, o que ele precisa e como nós podemos contribuir. E aí essa felicidade se torna plena. Enquanto nós buscarmos a felicidade no egoísmo, nos valores que nós buscamos só para atender às nossas necessidades, aí realmente a felicidade não será desse mundo. Sim, até porque se eu tô bem, eu tô numa condição de vida boa, eu tô realizada em relação aos meus bens materiais, mas existem pessoas ainda no mundo, espíritos sofrendo, ou pessoas, sei lá, na verdade, mas espíritos em situações ruins sofrendo. Como que eu vou viver em felicidade sabendo que tem muitas pessoas ainda prejudicadas, sabe? Exatamente. A gente pode até, assim, a princípio, quando você está numa questão de uma boa moradia, numa boa condição financeira, de saúde, bem com a sua família, com seus amigos, se cria sim essa condição de felicidade. Sim. Mas a gente percebe que ela acaba sendo superficial. E a verdadeira felicidade para o ser espiritual, ela está exatamente nesse conceito do desenvolvimento das virtudes e, naturalmente, entendendo no próximo a nossa evolução. Sim. E também muda muito com a felicidade com um ser material. Sim. E um ser, por exemplo, eu tô feliz porque eu ganhei um relógio novo. Você automaticamente vai estar feliz. Sim. Mas eu estou feliz porque minha avó curou de uma doença. É uma felicidade também, mas são coisas diferentes, né? É um sentimento diferente. Como é isso? São sentimentos que a filosofia explica que são picos, né? De alegria. Então você vai tendo essa questão de alegrias momentâneas, que a gente entende como felicidade, mas naturalmente essa felicidade plena, que aí vem a questão do Livro dos Espíritos, que ela não é deste mundo ainda, porque ela será quando nós atingirmos níveis evolutivos superiores, onde nós depositaremos a felicidade no desenvolvimento dessas virtudes. Ser mais paciente, mais tolerante, mais caridoso, ser humilde. Sim. A gente percebe que a nossa sociedade, em alguns pontos, ela vai na contramão, né? Sim. São realizações de desejos, normalmente materiais, que dão prazeres muito superficiais também para nossa vida. Porque, realmente, como você falou, são picos. Então, são coisas que... beleza, eu quero muito comprar alguma coisa que tá no hype, tá muito hypado. Eu vi um negócio no TikTok e eu quero muito porque todo mundo tem. Sim. Eu vou lá, compro. Aí, daqui a pouco, essa coisa sai de moda. Ninguém mais tá usando. Sim. É uma coisa old, vintage. Tipo, lembra aqueles bucket hat que a gente usava em 2020? Nossa, eu tenho até hoje. Gente, aquelas... Sabe aqueles... A gente, sem sacanagem nenhuma. Aqueles chapéus. Tipo um chapéu de pescador. É isso aí.
Gente, uma coisa muito feia. Muito feia. Só que todo mundo gostava em 2020 e na escola agora até eles fazem também. É horrível. mas Ninguém saiu de quer um negócio moda. desse. Só que na época, isso era, tipo... Era o auge. Entendeu? Era o momento. São coisas muito efêmeras, eu É acho. engraçado, né? Então, assim, eu vi minha sobrinha, a minha esposa deu uma galocha pra ela de presente, assim. Eu falei, mas você vai dar isso? Ela, não, hoje as crianças estão usando isso pra ir pra escola, sei lá. Eu falei, nossa, mas como muda né? Sim, demais. A moda, né? Que é o que a maioria faz e todo mundo vai fazendo e você nem, às vezes aquilo nem é interessante pra sua vida. Mas como tá numa energia que todo mundo tá seguindo aquela onda, você acaba também seguindo ela. É uma forma de você se encaixar em algum meio, você se sentir pertencente a um grupo, igual a sociedade em geral também. Sim. E é muito interessante ficar debatendo sobre isso, a gente ficaria aqui até amanhã. Mas pra continuar aqui, seguindo aqui o que a gente vai falar hoje, a gente começou também, pra vocês que estão em casa assistindo, a gente puxou perguntas de vários jovens que têm dúvidas sobre o espiritismo e a Amy vai começar lendo pra vocês algumas delas pra gente debater um pouco aqui também. Sim, e se vocês também tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que a gente se organiza pra responder aqui, tá? A Amy que vai responder todo mundo, que eu não quero não, tá? A primeira pergunta é do Rafael. Ele tem 17 anos e ele pergunta assim: me comparar com os outros é atraso espiritual? Boa pergunta do Rafa, hein, Aimee? Não. Nós temos que ter referência, né? A questão está aí exatamente no desenvolvimento das virtudes. Sim. Quando nós nos comparamos com alguém, e é natural a comparação, ela é produtiva. Quando você vê bons hábitos nos amigos, nas pessoas que estão à nossa volta, nos nossos pais, nos nossos familiares, nos nossos professores, referências. Mano JC, são referências. Então é bom existir essa comparação. Só que ela se torna prejudicial quando ela vem com aqueles vícios inveja. Morais, da inveja, do orgulho. Porque assim, uma qualidade que, por exemplo, a Luísa tem de ser de ser humilde. Não. Aí, de repente, eu não consigo ser, no meu desenvolvimento, ser humilde como ela, porque já está no desenvolvimento dela. E aí, quando eu crio essa inveja na condição dela, isso é prejudicial. Porque eu crio uma energia negativa entre nós. Jogo uma energia de inveja nela, que iniciou em mim, e a ciência espírita explica bem essa questão dessa energia inadequada. Só que ter ela como uma referência, numa questão de humildade, não uma referência plena, porque nós estamos todos em evolução, mas ela pode ser mais humilde numa questão de desenvolvimento, de repente você pode ser uma pessoa mais tolerante, e a gente vai aprendendo com as pessoas que estão à nossa volta. Então a comparação não é ruim. O ruim sim é você ter inveja, orgulho. Jealousy, né? Are your friends so cool? Não? Tá. Marcelo, o que você acha sobre o papel do sofrimento na felicidade, na busca da felicidade? Do sofrimento? Você acha que é necessário ou é uma coisa que a gente acaba passando? Que vem à tona. Que acaba acontecendo. Então, ótima pergunta. Ou é uma coisa que precisa acontecer? Luísa, ótima pergunta. Arrasou, Luísa? Arrasou. Queen, clap. Aí eu ia falar, nice catch, quarterback. Arrasou. Porque você falou de sofrimento. E eu vou trazer outra palavra junto com o sofrimento, a palavra problema. Nós numa questão mais ampla, nós achamos que o sofrimento e os problemas são algo ruins na nossa vida. Mas não são ruins. São situações, são condições. Imagina uma vida sem problema, a gente não ia ter evolução. E isso automaticamente ajuda a gente a crescer mentalmente. Exatamente. São problemas e situações que talvez nem sejam sempre favoráveis, mas são E a gente percebe muito nos jovens, principalmente, mas na vida adulta também, o jovem, quando ele encontra um problema, para vocês parece que isso é o fim do mundo. E para um adulto, fala, nossa, mas isso porque nós já passamos por fases que vocês passarão. Então, o que o problema para você é um problema, por que ele vai deixar de passar? Porque você vai enfrentar esse problema, vai evoluir, transcender e vai aprender com ele. E esse aprendizado, ele te traz crescimento espiritual, similar ao sofrimento. Naturalmente, a condição do aprender, ela traz uma carga de sofrimento. Quando aprendemos a andar de bicicleta, por exemplo. Ai, eu já ralei tantos joelhos. Então, nossa, eu não também. Nossa, Eu já arranquei cara, a tampa do meu tornozelo. Eu tenho Não é?
Cicatriz são até hoje, acontecimentos, gente. né? Nunca mais eu viro o guidão da bicicleta direto. É, eu nunca mais dou grau. Você sabia que foi dando Ai, grau? amiga, porque... Ai, também é Gente, era horrível, né? moda. Ai, E credo. quando você percebe, você vai aprender a fazer uma comida, você vai aprender uma língua, vai aprender matemática, tudo tem aquela carga de Não tira essa sofrimento. parte ainda de aprender matemática. Eu também não. Eu sou professor de Eu tô ainda matemática, na viu, idade. gente? Só para deixar Por que, claro que eu sou professor de matemática. Que Nossa. desesperador, amiga. Adoro Pitágoras, Eu levo- Tales, que eu são levo- filósofos também. E matemáticos. Tchau, gente. Eu levantaria agora e eu ia embora. É, Olha, se eles soubessem antes dessa minha Eu não convidava, área de gente. atuação, Não não convidava. seria convidado. Não convidava mesmo, assim, não convidava. Beleza, muito é... E bom. ao... Mas deu para deixar claro a questão do sofrimento? Sim, sim, é natural. claro. Só que, só para fazer um complemento, tem um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo que é muito interessante a explicação da questão do sofrimento, que é o bem sofrer e mal sofrer. O que vem a ser o bem sofrer e mal sofrer? Por isso que eu valorizo muito a filosofia espírita. Ela é muito rica e é muito necessária para os dias atuais, para o jovem, para os adultos, para toda a humanidade. A princípio, bem sofrer, quem quer sofrer? O bem sofrer é quando a gente entende essa questão que nós discutimos e de forma corajosa passamos por esse processo. Não reclamando que Deus me esqueceu de mim, o Mano JC já não vai mais ser minha referência porque eu estou seguindo ele, só estou sofrendo. Faz parte do aprendizado evolutivo o sofrimento. Agora, quem conhece e compreende e sofre entendendo que o processo faz parte, e não blasfemando, criticando, mas sim entendendo que nós somos sempre amparados pelo plano espiritual. Essas referências, elas estão nos convidando a largarmos os instintos e buscarmos aí reflexões mais apuradas do que é o entendimento da lei divina. Quando nós percebemos esse cenário, o sofrimento ele se torna bem sofrer. Agora, quem reclama, quem acaba criticando tudo, está vivendo mal sofrer. Sim, Mas o sofrimento ele faz parte do processo. sim. Dá pra montar uma playlist no Spotify. Dá. Só com o que a gente falou agora. A primeira vai ser de Lucida Oliva Rodrigo, gente, que aliás, deem stream no Spotify pra ela, gente. Precisa ajudar artistas pequenos. Desculpa. Eu ia falar desse negócio do sofrimento. Que bom que as experiências vão dar evolução, né, Mê? É, porque a gente evolui, tende a ser uma pessoa melhor, com atitudes, também o E mental. quando as pessoas passam pela nossa Tá vida bom, também, Luísa, tá bom. experiências que a gente compartilha, né? Pode continuar, Sim. amiga. Pode Tá ir. bom, então, tá bom? Beijo. Depois a gente conversa, então. Tá bom. E, saindo dessa área sobre a felicidade, eu queria te fazer uma última pergunta, que é o desemprego material. Desemprego não, amiga, desapego. Corta, Gente, editora. editora, corta, Eu. você é editora. O desapego material realmente contribui para a felicidade? Muito boa pergunta. Nossa, vocês são excelentes nas perguntas. Eu consigo responder essa também. Você quer responder ela? Não, pode falar, depois eu vou acrescentar. Você vai complementar, Eu vou muito bom, complementar. ótimo, gostei. Eu vou falar e você complementa, Luísa. Perfeito. O desapego material, ele é um caminho fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual. A questão de nós vivenciarmos esse material é na busca do aprendizado também. Mas existe essa energia que acaba trazendo aquela questão instintiva nossa, que naturalmente nos tendencia para valores materiais. E nosso objetivo é a busca do espiritual. Sim. Eu acho que o desapego material também tem a ver, na busca pela felicidade, também tem a ver muito sobre você não colocar toda a energia em objetos. Ou em Exato, coisas. Ou, exato. tipo, Sim. ter... Que nem amuleto da sorte, esse tipo de coisa. Não é uma crítica. Pessoas com amuleto da sorte, por favor, Não- venham ao podcast. Não julguem a gente. Mas não colocar tanta energia e tanta muito importância Isso. em coisas materiais que são acabáveis. Não, acho que acabáveis não Não, existe, mas sim. tipo, que É vão porque acabar. quando a gente vai para um outro plano, por exemplo, a gente desencarna, a gente não leva essas Não, coisas não. com a gente. Não. A gente só leva Aprendizado. os aprendizados que a gente teve nessa vida. Esses são os verdadeiros Vivências, velho. tesouros que Jesus mencionou que nós levamos para Sim. o plano espiritual. É o seu as suas virtudes, seu aprendizado, seu conhecimento, os valores que você leva para o plano espiritual. A parte material, ela vale como contexto aqui, para nós utilizarmos bem e muito bem essa energia que para atender o próximo, para as nossas necessidades, mas tem que ser
de uma certa forma, ela nos atender e não nós nos atendermos ela. Sim. Aí vem aquele ensinamento que também está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, do servir a Deus ou a Mamon. A Mamon é esse Deus que está ligado ao dinheiro, aos valores materiais. E servir a Deus, aos ensinamentos que Jesus nos traz aí, para entendermos essa lei universal. Então, em momento algum, Jesus criticou os valores materiais. Mas sim, nós não sermos escravos deles. Então, nós não podemos ser servos desse Deus que foi colocado como Mamon, para contextualizar. Mas sim servir a Deus, aos valores divinos que Jesus nos ensinou. Os objetos são instrumentos Total. que nos levam a uma evolução, a melhorar sempre. E quando Sim. eles não servem mais pra isso, você não vai poder usufruir mais disso. Então, tipo, não é uma coisa que você tem que acumular e que você vai levar pra sua evolução pra sempre, Exato. sabe? É uma coisa assim. Aí agora vocês vão pegar minha frase, vão colocar no fundo de floresta e eu começar a música assim, turururu. É, e vocês tatuam também. Tatuem É bem a legal. frase, gente, por favor. Nós não podemos criticar assim, e dizer que é equivocado valorizar, por exemplo, a riqueza. Os países, por exemplo, na época da pandemia, os países que têm maior riqueza, que maior recurso tecnológico, eles foram responsáveis, por exemplo, pelo desenvolvimento das vacinas. Então, assim, a riqueza tem seu valor. Você pode propiciar para um país melhor educação, melhor qualidade de vida. E tudo isso é muito valioso para o nosso processo evolutivo. Sim. Agora, buscar de forma insana a riqueza, simplesmente por ostentar, simplesmente para ter um conforto para nossa pessoa, mas não para as pessoas que estão à nossa volta, para o nosso ser, não pensando no próximo, aí que fica uma questão que a gente começa a servir Sim, as coisas materiais. as coisas materiais, e exatamente. elas não nos servem. Falando em servir a algo, o que você pode falar pra gente sobre liberdade espiritual na doutrina espírita? Como que isso é visto e como bom. isso é falado e como se Muito explica? bom. O tema da liberdade, né, tem um capítulo específico lá no livro dos Espíritos, que fala da lei da liberdade. A liberdade é algo que nós buscamos, né? E às vezes é mal interpretada essa questão da liberdade, do livre-arbítrio, de que nós somos assim, nós temos liberdade plena aqui neste plano. Não temos liberdade plena, mas nós temos sim liberdades pelas nossas escolhas, pelas nossas opções, e assim nós vamos construindo o nosso trilhar evolutivo. E agora eu queria te fazer uma pergunta, que é assim. A liberdade, ela pode existir sem responsabilidade? Boa pergunta. Todas são boas, né? Vocês capricharam muito bem nessa. Arrasamos. Arrasaram mesmo. Deve. A responsabilidade está ligada diretamente à questão da liberdade. Porque nós temos um conceito meio equivocado com relação à liberdade, né? A gente percebe assim e fala, eu queria ser livre como os passarinhos. Será que os passarinhos têm liberdade? Porque assim, eles vivem totalmente no instinto. Ele voa, ele faz o ninho, ele cuida dos filhotes, ele se alimenta, mas ele vive totalmente nos seus instintos. Ele não pode, por exemplo, hoje eu vou... Não vou comer alpiste não, hoje eu vou ver se eu como uma feijoada. Sim. Ele não tem essa questão porque ele vive totalmente no instinto dele. Nós desenvolvemos essa questão da liberdade e da escolha, da questão do livre-arbítrio, pela questão do nosso desenvolvimento espiritual. Só que esse desenvolvimento espiritual, ele está diretamente ligado à questão da liberdade, da responsabilidade. Sim. Eu vou trazer mais uma pergunta de uma pessoa que está em casa, que mandou pergunta pra gente. E não esqueçam quando vocês quiserem, não é quando vocês quiserem, eu tô mandando vocês fazerem, mas enviem perguntas pra gente também, de dúvidas que vocês tiverem, ou amigos tiverem, ou pessoas da sua família tiverem, que a gente responde aqui no podcast, quando o tema bater com... Ou não, a gente faz um podcast só pra responder pergunta. Uma pergunta do Diego, que tem 15 anos. A pergunta é, o espiritismo acredita em liberdade total ou tem regras também? Não, nós temos regras. Tá lá. Isso eu faço o convite a todos que estão aqui nos acompanhando. Leiam o Livro dos Espíritos, que é a nossa obra primeira da doutrina espírita, e ela traz todo esse conceito filosófico na sua essência. E lá na Lei da Liberdade explica que essa liberdade totalmente plena que nós podemos almejar, ela acaba não ocorrendo porque vivemos também numa sociedade. Então a sociedade, de uma certa forma, ela tem que criar regras, condutas, e nós temos que seguir essas regras por uma questão de convivência
em conjunto. E está até no livro dos Espíritos, que para escaparmos disso, teríamos que ser aquele homem eremita, que vive totalmente Uma pessoa nômade. nômade, apartado de uma sociedade. E quando a gente convive dentro de um grupo, naturalmente nós temos que criar regras por uma questão de conduta. Daí vem a questão do desenvolvimento da ética, né, para chegarmos num bom convívio de todos. Aí meio se caiu na prova de sociologia, tá? Sem saber. Ah, eu tirei 7 na prova de sociologia. Ah, eu tirei 9. Boas alunas, hein? Eu sou Só maravilhosa. dessas, né? Nem nessa. É. Aí agora eu vou fazer a pergunta da Larissa, ela tem 19 anos, ela perguntou: a liberdade espiritual é viver sem culpa? Boa pergunta também. A questão da culpa, exatamente, ela acaba criando amarras, né? E eu entendi a linha de pensamento da Larissa. Acho que Larissa. É Larissa. A Larissa foi bem interessante a pergunta dela, porque naturalmente a questão da culpa, ela nos traz amarras. E nós percebemos na literatura espírita que espíritos mais evoluídos, em orbes mais evoluídas, eles têm até uma compreensão maior do que eles foram no passado. Eles conseguem contemplar a questão das suas existências passadas, mas aquilo para eles não traz culpa. Por quê? Porque eles entendem pelo processo evolutivo que aquilo lá faz parte da construção. Sim. Do sofrimento, das relações que em alguns momentos foram inadequadas, mas nas futuras sequências elas acabam se adequando pela lei natural. Então tudo é processo. Então assim, mas no nosso estágio evolutivo, ainda a gente tem essa questão da culpa. E a culpa traz amarras. Naturalmente, ela priva um pouco da nossa liberdade plena do ser espiritual. Sim. O que eu vou falar agora, talvez não seja bem uma pergunta, é mais uma questão reflexiva pra gente pensar, porque talvez você não tenha nem resposta, porque você não é dicionário, por incrível que pareça. Mas, assim, uma coisa que eu penso e que eu sinto também é... Às vezes eu acho que... Às vezes não, toda hora. Eu acho que a gente, como ser humano, como os indivíduos na sociedade, a gente se prende muito em muitas coisas. Mesmo o espírito sendo livre. Falando assim... por que a gente faz tanto isso? Por que a gente se prende tanto ou se sente muito preso ao mundo, ou a situações, ou a objetos, sendo que a gente tem uma liberdade espiritual? Sim. É porque nós vivemos numa sociedade que ela vai criando determinados valores, determinados conceitos. Vou trazer agora um filósofo muito atual, que é o Byung-Chul Han, que ele fala da sociedade do cansaço. É um tema bem recente na filosofia, e ele explica que hoje nós vivemos a sociedade do positivismo, aquela questão que todo mundo pode, todo mundo consegue, e aí vai se criando tanto as incumbências para os jovens principalmente, mas também para a sociedade no geral. Então, por exemplo, uma jovem, ela tem que ser uma excelente mãe, mas ela tem que ser uma excelente profissional, uma excelente esposa, ela tem que ser boa em tudo. E aí fica aquela coisa, eu preciso. E esse excesso de positividade, para o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, ele entende que é o que nos compromete, porque nós buscamos sempre ser melhor, sempre numa questão de cobrança da sociedade, mas a gente não consegue atingir isso, a gente não consegue atingir essa supremacia em tudo, e a gente fica ansiando a ser. É quase uma perfeição inalcançável. Assim. Inalcançável. E como a gente anseia e não consegue, gera aquela questão de ansiedade. Como a gente não consegue atingir e essa ansiedade ela se amplia, chega ao conceito da depressão. E ele chega até na definição também do burnout, porque o corpo acaba se gritando, né? O corpo reclama do que o ser espiritual está numa questão de uma busca insana, e aí acontece o burnout. E ele explica que isso é devido ao excesso de positividade. Então, realmente, essa questão da liberdade, ela acaba sendo, de uma certa forma, limitada ou então condicionada para o que você vai, as suas escolhas no âmbito maior da sociedade. E aí que é a nossa reflexão, aí é o nosso objetivo de verificar o que é importante para nós e não seguir simplesmente uma maré que está, como vocês mesmos mencionaram no começo da nossa conversa, às vezes ela é só momentânea, né? E às vezes os valores mudam e a gente vai seguindo valores e se perdendo.
Sim, até tem uma parte do filme da Barbie, gente, que no finalzinho do filme, elas... Quem faz o discurso? A mãe da menina lá faz um discurso que é basicamente tudo que a gente acabou de falar. Então, vão ver o filme da Barbie também, que tá muito bom pra gente assistir. Foi lançado há uns 3 anos já, mentira, ano passado. Mas eu vou trazendo referências pop pra vocês o tempo todo, tá? Eu vou mantendo vocês atualizados. Eu queria até aproveitar, já que você mencionou um filme que é bem interessante, eu assisti também. E ele tem conceitos filosóficos valiosos. Ai, gente, é maravilhoso. Valiosos. Mas só percebe esse conceito filosófico quem realmente se aprofunda na filosofia. Sim. Por isso que esse trabalho que nós estamos desenvolvendo com doutrina espírita, para jovens também, né? E para adultos, claro, mas para toda a nossa sociedade, se possível, é com esse objetivo, de quando você escutar uma música, quando você assistir um filme, quando você ler um livro, você perceber valores que são importantes para a sua vida. Sim. Sim, eu adoro isso, sabia? Amiga, Muito é legal. que só eu coloco qualquer álbum da Billie Eilish pra escutar, eu fico assim, meu Deus. Eu da Olivia sim. Rodrigo. Ah, e sim, amiga, eu escutei todas elas ao vivo, sabia? Nossa. E não precisa ser só filme espírita, música espírita ou livros espíritas, não. Em qualquer livro que você lê, você vai perceber valores que vão agregar na sua vida. Mas aí precisa ter referências. E as referências, a gente segue, a gente encontra no Mano JC, encontra na doutrina espírita, que segue os ensinamentos de Jesus e da espiritualidade, que vem explicar de uma forma mais clara e mais aprofundada os ensinamentos do mestre. E nós percebemos em todas as questões da nossa sociedade, nas artes, na cultura, num geral, valores que nós podemos absorver. Sim, e eu acho que isso é, tipo, um ponto muito importante que eu sinto que a gente está perdendo cada vez mais como pessoas e como indivíduos, ter cultura e ter conhecimento e entender o lugar onde você está inserido, o mundo, a sociedade, o meio que você é inserido. E eu vejo, não necessariamente você precisa ler para ser o sabichão, para você entender tudo. Mas assim, às vezes você refletir sozinho, prestar atenção nas coisas que acontecem na sua vida, isso já é uma reflexão que eu sinto que as pessoas estão perdendo com o tempo, sabe? Porque, não sei, eu vou dar referência de livros que eu gosto muito de ler, eu também. Mas, cara, você precisa adquirir cultura, você precisa adquirir conhecimento, você precisa querer entender as coisas. É muito fácil você se sentir acomodado num lugar na sociedade ou no mundo ou com pessoas, sendo que você precisa buscar a evolução cada vez mais, né? Sim, hoje eu vejo, por exemplo, eu entro no metrô para ir para o meu trabalho e eu percebo assim, 90% das pessoas que estão dentro do carro, eles estão no celular, pouquíssimas pessoas estão lendo um livro e aí você percebe que dentro dessa questão de buscar no celular, elas estão trabalhando coisas supérfluas. Sim. Sim. E coisas que são efêmeras. prazeres rápidos. Sim, sim. E aí que é a preocupação. É uma excelente ferramenta. Mas nessa nossa conduta como a gente usa, né? Como a gente usa, exatamente. Porque tudo em excesso é... Isso. ruim. E hoje a gente tem as IAs, né, que as inteligências artificiais. A gente tem aí uma questão muito forte de trabalhar as redes sociais, a internet, toda essa tecnologia. E o homem vai ficando muito binário também, por uma questão assim da própria tecnologia. E hoje a gente percebe aí uma polarização. Né? Do mesmo jeito que a gente dá esses inputs para as máquinas, a gente tem uma relação com elas. E elas também, de uma certa forma, sem a gente perceber, elas geram inputs para nós. E eu percebo hoje, em muitos cenários de discussão, aquela questão muito binária do sim e não, né? O certo e errado. Sim, as pessoas não sabem pensar mais. Não sabe mais pensar, não sabe se colocar no lugar do próximo. Não sabe ter pensamentos mais de 1 minuto e 10 segundos pro Reels no Instagram. Só sabe... Exatamente. Exatamente. Sim. Exatamente. E agora eu quero te fazer outra pergunta, porque desde pequena eu sempre ouço os meus pais falando que tudo que a gente planta, a gente colhe. É Isso é uma frase que eu levo muito, gente. Eu sempre, antes de fazer alguma coisa, eu penso, o que será que eu vou colher depois dessa, né? Karma is gonna strike you down. É, isso aí mesmo. Yes. E aí eu queria te fazer uma pergunta. O que a gente colhe, a gente planta, é punição do passado ou não? Punição, a palavra punição, ela traz uma questão da gente entender um Deus que pune. E Deus não pune. Deus, ele
tudo essa pro nosso arquitetura bem, né? planetária, Sim. essa arquitetura não planetária, universal, ela gera condições de correção dos nossos equívocos. Então, não é assim, não uma punição, mas o que nós desenvolvemos aqui, se foi inadequado para o nosso desenvolvimento espiritual, nós teremos outra oportunidade para traçar outra rota. É, Sim. resolver, né? E a questão do que planta colhe, ela é natural, né? Um exemplo bem básico, se você pegar uma bolinha de tênis e você jogar na parede com força, naturalmente, como ela Ação volta e para reação. você? Uhul, Ai, amiga, não é? seremos física, arrasamos. Uhul. Então, a lei de ação e reação para a mecânica newtoniana, para a física, ou se nós, matemática, Newton foi gigante, ou para a questão mais espiritual, é a causa e efeito. Se você jogar uma bolinha de tênis na parede muito forte, ela vai voltar na gente. com força. Exatamente. Se você jogar ela fraquinha, o que ela vai fazer? Volta fraca. Ela volta fraca. Se você jogar muito fraca, é capaz de ela nem voltar. Então, assim, é o que nossos pais, os seus pais de vocês mencionaram, o que você plantou, Você colhe. Você Gente, colhe. é que nem bumerangue no Natural. Instagram, ó. Reverso. É, muito bom. e isso também, eu sempre ouvi que os nossos problemas, eles não são uma rua sem saída. E se são, você pode dar meia volta e voltar. Sim. Sempre tem alguma saída. Pode ser boa ou pode ser ruim. Pelo o seu caminho até essa rua, foi bom ou ruim, pode ter caminhos, né, pra sair dessa. Você falou muitos caminhos, amiga, eu me confundi um pouco, mas é isso aí. É tipo uhul! assim, amiga, se É. você vai, os nossos caminhos, eles não são uma rua sem saída. E se eles são, você pode dar meia volta Entendi. e voltar. Entendi. Mas São pode ter tem caminhos bifurcações no meio da bons estrada. ou ruins. É. Amiga, O importante descansou. nessas escolhas, e as bifurcações elas ocorrem a todo momento, é ter referência. Sim. É saber para onde quer ir. É a comparação. Porque não tem caminho errado, na verdade. Tem Sim. o seu caminho, tem o seu caminho, tem o caminho de todos nós que estamos aqui A gente tem caminhos em fazendo comuns, parte. hein, amiga? Aí eu lembro do livro da Alice, no País das Maravilhas, Adoro esse livro. quando ela encontra o gato e ela pergunta qual caminho, numa bifurcação, qual caminho que eu devo tomar. E ele menciona para onde você quer ir. É, eu adoro, gente, é meu personagem favorito. Minha mãe tá ali, gente. Minha mãe não gosta desse filme, que ela não entendeu o filme, porque ela não consegue. Esse e mais um outro que eu esqueci, Pequeno Príncipe, ela também não consegue ter. Gente, eu adoro Pequeno Príncipe. Assim, eu falaria a hora. Eu não Pequeno sei- Príncipe nunca assisti. maravilhoso. É maravilhoso Olha também. como são livros que nós estamos trazendo aqui que são riquíssimos. Gente, vamos fazer um link. Aí eu vou colocar um link Riquíssimos. na descrição de livro, gente, pra vocês lerem. O Pequeno É. Príncipe parece que é doutrina espírita pura. É maravilhoso. Né? O livro Alice no País das Maravilhas também tem conceitos valiosíssimos. Muitas reflexões. Porque, Né? como o gato complementa, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Exatamente. E quando você pega qualquer caminho, todos vão trazer aprendizados, todos. Mas, de repente, não é o que você almeja para a sua vida. É. Exatamente. Então, quem tem boas, já o que pretende, terá escolhas melhores. Sim. A gente vai. Quer dizer, a gente não. Eu vou ler mais uma pergunta de um pessoal que me mandou. O Thiago, de 19 anos, perguntou: e quando a sociedade tira nossas escolhas, onde está a liberdade? Exato. Nossa, a gente escreveu uma redação sobre isso ontem, gente. Obrigada. Quer mencionar sobre Não, a redação? pode falar. Fala aí, Luísa, Porque- sobre a redação. Não, pode falar, pode falar. Porque, assim, realmente, o Thiago, ele tem razão. Naturalmente, a nossa sociedade, ela desenvolve regras de conduta, que nós definimos aí como valores que são valores éticos para serem seguidos, para uma boa condução da nossa sociedade, e em alguns momentos esses valores podem, essas regras, elas podem sim colidir com o que desejamos. Mas a gente tem que entender que nós estamos vivendo em sociedade, né? Então Sim. faz parte do processo. Nós também fazemos uma associação aí, uma intersecção do que nós desejamos com o que a sociedade, num âmbito maior, deseja. Intersecção Sim. é coisa de matemática que a gente tá aprendendo. Não Claro. quero. Nossa. Gente, tudo Lembrei. Tudo me lembra. E Marcelo, o pessoal tá todo vapor com as perguntas contigo hoje, né? Tá. Muito bom. Eles estão testando você hoje. A nossa né? capacidade aqui Eles estão testando. de responder, porque a filosofia espírita realmente ela responde, ela traz muitas respostas para as tudo, realidades. Isso, sim. Por isso que é a nossa busca aí dessa divulgação do espiritismo. Sim. Eu vou fazer para você a pergunta do Renato, de 16 anos. Ele pergunta assim:
Se não existe punição eterna, por que fazemos o bem agora? Porque senão se não evolui, né, fofo? Vamos pensar, gente. Vamos pensar um pouquinho. Não, é que é uma Ai, questão, obrigada, né? A plateia riu, gente. Estamos muito feliz Muito agora. legal. Só tem 3 pessoas. Acaba trazendo uma questão assim, né? A pergunta dele é se não existe punição. Eterna. Porque, tipo, ele perguntou... Cadê a por que que reversão Eu agora? entendi. Se não existe Por que eu tenho punição, que fazer o por que que eu bem, tenho que né? fazer o bem? Como que eu vou... Se eu não vou ser punido, por que que eu tenho que fazer a coisa certa? Entendeu? Interessante. Dá uma Se eu impressão. não vou levar advertência, por que que eu não mato aula? Não. Isso. Aí Perfeito. eu acho que é um diferente. Não, amiga, eu acho que é a mesma coisa. Você toma advertência. Eu se não você... tomo advertência. Não, se você matar... Enfim, é fazendo Mas não, isso. mas eu entendi a questão e ela tem seu valor. Mas vamos pensar na contramão dela. Será que nós fazemos o bem para não sermos punidos? Ou a gente faz o bem Existe porque... punição? Não existe. A gente Amiga, acabou a de gente falar acabou de falar isso, na vamos questão pensar. passada. Não existe punição. Mas pela questão que ele trouxe, que foi valiosa, é aquele pensamento que algumas pessoas têm de falar assim que quem não é cristão, quem não acredita em Deus, não é uma boa pessoa. Isso não é verdade. Isso é verdade. Nós temos pessoas que têm o ateísmo como referência, como ideologia de vida, mas são pessoas excepcionais. São pessoas que pensam no próximo, são pessoas que são caridosas, são pessoas que trabalham as suas virtudes, só que ela simplesmente não quer acreditar num Deus que para ela foi assim construído pelo homem e hoje tem uma definição que, se a gente começar a questionar, tem alguns pontos que colidem, né? Sim. Eu estava até conversando ontem, achei muito interessante, uma amiga, eu estava voltando numa reunião e ela falou que ela estava lendo pro filho dela, para ele dormir, aquela passagem de Moisés quando ele está conduzindo o povo hebreu, fugindo no êxodo do... Aí ele abre o mar vermelho. Ele abre, Eu tenho então. uma foto minha, gente, na praia, que eu tô com um cajado, assim, gigantesco, assim, na praia, eu tô assim no mar, assim, eu vou abrir o mar, gente, vou abrir o mar. Luísa, Vieira, dá um jeito aqui no Luísa. É que eu tô falando do negócio do... Enfim, gente, uhul! E o povo egípcio estava indo atrás na captura. E naquele momento, segundo um pensamento religioso desse cenário, o mar é aberto por Deus. E aí o povo hebreu passa, e quando o povo egípcio foi passar, o mar se fecha. E aí ela falou tão interessante que ela falou assim, meu filho estava quase dormindo, mas aí ele abriu o olhinho assim, ele falou, mamãe, mas se Deus é bom, por que ele matou os egípcios? Aí eu achei maravilhoso. Maravilhoso, Aí eu gente. trouxe a Uma filosofia pergunta para ela, que eu né? muito faria. Eu falei para ela, olha, isso daí é um dilema e é um paradoxo trazido lá da antiguidade. É lógico que ela não sabe, ela não conhece filosofia assim mais profundamente. Mas o paradoxo de Epicuro fala isso. Se Deus é bom e criou tudo e é eterno, se ele é bom, ele não pode ter criado o mal. Mas se ele criou tudo, ele também criou o mal. E se ele criou o mal, ele não é bom. Então se Na cria minha um cabeça, paradoxo o aí. mal é consequência mal, tipo assim, falando mal como se existisse realmente isso, mas a gente sabe que é muito mais complexo Sim. do que falar que existe pessoas boas e ruins. É muito mais Sim, complexo que isso. Mas eu acho que as ações ruins, as coisas ruins, as energias negativas, coisas negativas no geral, assim, foram criadas a partir do ser humano, né? Tipo, Exatamente. E aí essa resposta do paradoxo de Epicuro, Agostinho, Leibniz, eles buscam essa resposta exatamente para a questão que Deus não criou o mal. Deus criou. A questão da relação do que a gente entende como mal e bem é uma relação nossa. sim. Tudo é evolução. E aí Agostinho até traz uma questão que muito interessante para responder isso e de uma certa forma trazer adeptos para o cristianismo. Ele menciona que não existe o mal, existe um bem maior e existe um bem menor. Um bem menor é quando a gente não conhece a lei de Deus e aí nós erramos. O bem maior é quando nós entendemos a lei de Deus e buscamos segui-la. E aí quando nós buscamos seguir, nós estamos indo na direção dos ensinamentos de Jesus para entender a lei de Deus. E aí nós estamos trabalhando num bem maior, mas o mal na essência não existe. Sim. E essa questão, ela está muito ligada a não tem punição, porque Deus não pune. Deus, Sim. se ele punisse, ele seria um Deus mau. Então ele não é mau. Ele não castiga, Ele né? não castiga.
Então esse questionamento ele é interessante. Nós precisamos fazer o bem para não sermos punidos? Não. O bem ele ocorre de forma natural. Porque nós vamos, conforme Agostinho explica, deixando a ignorância e trabalhando num bem, saindo de um bem menor para um bem maior, para entendermos a lei divina. E naturalmente nós vamos entendendo que é no próximo que está a nossa evolução. É no Sim. próximo que está o desenvolvimento das nossas virtudes. E de forma natural nós vamos fazendo o bem. Não por uma questão de eu não vou fazer o mal, porque se eu fizer o mal eu vou ser punido. Aí está contrário ao pensamento do Espiritismo. Sim. E como é que a gente pode alcançar a liberdade, a felicidade, o amor, essas palhaçadas, tudo isso que a gente está falando hoje, se a gente está preso a tantos vícios e a paixões, assim, gerais. Paixões não, tipo, eu estou apaixonado por uma pessoa, mas, tipo, Não, entendi. coisas viciosas, sabe? Lembra? Entendi. Pode responder que eu fiquei curioso pra essa. Para essa pergunta, para essa resposta, A pergunta de $1 milhão. então, são valores que a gente busca. A nossa sociedade, ela vai sendo construída a partir de diversos pensamentos, diversos valores. Alguns valores, eles não estão ligados ao que Agostinho menciona desse bem maior, porque elas estão trabalhando num bem menor. Ela dá valores, por exemplo, pro material. Quando nós depositamos o nosso valor no material, na busca pelo consumismo desenfreado, A gente começa a depender deles. nós criamos uma dependência. Perdemos a nossa liberdade, conquistamos felicidades rasas e, de uma São certa os forma... picos, né? Não entendi? Os picos. Que Sim, você os falou. picos, exatamente. Os picos, mas não atingimos essa plena. Essa liberdade que nós atingimos é através de entendermos realmente quem somos. E entender quem somos, da onde viemos, para onde vamos, Sim. aí sim nos gera uma liberdade e nos gera sim uma verdadeira felicidade. Em um Sim. mergulho raso, buscando algum profundo Exatamente. Tem uma e- música que fala exatamente isso. Acabei de falar isso. Que é a que você Acabou tava de cantá-la, muito Gente, bonita. eu vou fazer um Gente, a Luísa cantou podcast já só- 5 músicas hoje. Eu vou fazer um então- podcast que vai ser... A gente vai fazer um vlog aí da gente visitando a Federação Espírita, mas a gente também vai fazer um podcast que é a Luísa Vadezílio cantando no karaokê. E a Não, Amy gente, gravando. não. Vamos Não vai gravar sim em... Yes, Não, we não. will. Não. E... Marcelo, agora vamos falar do terceiro ponto do tema de hoje, que já falou sobre What felicidade, is love? liberdade Baby, don't hurt e amor. me. Agora a gente vai falar sobre o amor. Don't hurt me. É o amor na filosofia espírita. E para começar, explica para nós como o espírito define o amor verdadeiro. Nossa, O amor. amiga. Difícil essa. Difícil essa pergunta. O amor, quando Jesus aqui encarna para trazer essa lição valiosa para a humanidade, ele coloca como mandamento principal: Sim. ama a Deus Acima de tudo. E E o amar o próximo próximo como a ti como a mesmo. ti Isso. mesmo. E amar ao Um dia eu ainda próximo, decoro, gente. né? Diga que Eu você só tá... decorei primeiro ainda. Mas eu acho que essa coisa do amor verdadeiro, na minha percepção, eu já tenho muito isso. Porque o amor verdadeiro da minha cabeça foi quando Jesus veio aqui pra Terra e ensinar todo mundo. E ele se sacrificou por todos nós que estamos aqui hoje. Então, pra mim, esse é o amor verdadeiro que existe. E a gente nunca vai chegar em um ponto de evolução como Jesus teve, que foi se sacrificar por todos nós pra a gente viver, pra aprender como ele. Sim. Eu acho que nunca é uma palavra muito forte. Nunca diga nunca. A gente Não. vai demorar muito Cara, mas eu não tempo consigo. ainda. Mas Eu não acredito. Jesus é um espírito evoluído na nossa percepção espírita. Sim. Certo? Olha, se a gente perceber a grandiosidade de Jesus e para ele externar esse amor que ele realmente demonstrou, como você falou, eu entendo o seu nunca, porque dá essa impressão. Uhum. Porque assim, Algo só para a gente entender no inalcançável. livro A Caminho da Luz de Chico, Francisco Cândido Xavier, lá menciona que quando essa terra estava se formando, quando teve a formação do nosso planeta, Jesus já estava lá com uma comunidade de espíritos crísticos. E naquele momento, ele foi responsável por ser o nosso regente planetário. Então, se a gente entender que há 4 bilhões e meio de anos atrás, onde a Terra estava se formando aqui, a construção desse planeta que está sendo nossa escola aqui, nossa morada, há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era crístico.
Então imagina a evolução. Nós estamos estagiando num planeta de expiação e prova. Nós somos espíritos assim, muito num começo de evolução. Na base da pirâmide. Na base. E Jesus, então eu entendo o seu nunca. Mas realmente, né, o nunca... um dia nós chegaremos. Distante ainda? Sim. Muito. Sim. Mas o amor que ele nos demonstrou que nós devemos buscar é esse amor que... ele é incondicional, né? Ele é aquela questão assim de... Jesus, ele conseguia demonstrar o mesmo carinho e afeto que ele tinha pelos seus próximos, seus discípulos, ele também depositava nas pessoas que estavam criticando o seu comportamento. Os fariseus, os doutores da lei, os soldados romanos, todos que o criticavam em alguns momentos, ele não tinha aquele, como nós temos, né? Aquela questão do... Quando a gente recebe uma crítica, naturalmente vem aquela situação, aquele sentimento inadequado em nós, né? De ódio, de raiva, né? E Jesus não tinha isso. Porque ele via no ser humano um irmão. Ele percebia que era um ser que estava em processo de evolução. Que ainda ele não estava agindo no mal, porque o mal não existe. Ele estava, como Agostinho explica, num bem menor, buscando a sua evolução. Então ele sabia que esse processo é natural e ele conseguia trazer esse amor de uma forma mais ampla. Mas o amor ele é trabalhado, ele é desenvolvido. A gente tem o sentimento do amor, mas ele também é desenvolvido, ele é trabalhado. A filosofia explica isso. Como que, assim, é muito difícil a gente ser uma pessoa, ser amoroso ou praticar amor em um mundo, tipo, tão egoísta. Cara, como que a gente vai conseguir ajudar o próximo, demonstrar amor, demonstrar carinho, afeto pelas pessoas, sem quebrar a cara? Em um mundo egoísta, que as pessoas são egocêntricas. O quebrar a cara, pode ser que ele ocorra. Pode ser que ele ocorra, né? Numa questão, se você olhar numa questão social, material, pode ser que o quebrar a cara ocorra. Mas analisando de uma forma espiritual, sempre que a gente ajuda alguém, a gente nunca quebra a cara, né? A gente sempre a gente sempre está num processo de desenvolvimento de valores. Com relação ao amor, vou trazer a filosofia de novo. Lá na Antiguidade, quando a gente fala da Antiguidade, está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo que Sócrates e Platão são precursores das ideias cristãs e da doutrina espírita. E Platão, no seu livro A República, ele traz a questão do que é o amor. E ele traz na palavra eros. A palavra eros, para ele define como amor. E eros, a gente tem a questão hoje da palavra eros, está muito ligada ao erótico, ao erotismo. Só que eros, para Platão, era desejo. Então, a palavra amor está ligada a desejo. E a gente fala o desejo de uma forma mais ampla. Só que o desejo, ele... Por exemplo, uma criança tem seu desejo. Quando a gente vê uma criança que quer um brinquedo, ele quer porque quer. E quando você dá o brinquedo para ele, de repente esse desejo acaba. Aí daqui a uma semana... Brinca por 2 dias, né? Exatamente. Então. E aí acaba o desejo, acaba esse amor. Mas o amor para Platão é desejo. Aristóteles, que nós já mencionamos aqui com a questão das virtudes, para Aristóteles o amor era a questão da filia. Filia, que está muito ligada à filosofia. O que é filosofia? É amor, a sofia, que é sabedoria. Sim. Então é amor à sabedoria. Tem que saber isso também, tá? Que o professor de literatura fala isso toda aula, tem que saber, tá, Emílio? Gente, o nosso professor de literatura, eu acho que a gente tem que chamar ele pro podcast um dia. Sim, ele e o de português, de gramática. Deveriam, é importante. O Dino? Não, outro. Ampliar nossos conceitos. E aí quando você fala da questão da filia, é esse amor que Aristóteles traz, é o que me faz feliz, o que me traz felicidade, que é a busca do ser humano. Mas é uma questão ainda só focada sempre no eu. O amor eros é o que eu desejo. O amor filia é o que me faz feliz. Sim, o que te satisfaz. E aí vem um filósofo que traz um conceito muito mais amplo, que é Jesus. Jesus, a gente pode entender ele como um grande filósofo, que quebrou paradigmas da época, numa época onde a mentalidade da humanidade era olho por olho, dente por dente, e Jesus traz a outra face. Olha que interessante o pensamento, quebrando uma filosofia da época e trazendo um outro caminho. E quando Jesus traz esse amor que a gente conhece do amor ágape, que é o amor não mais no que eu desejo, no que me faz feliz,
mas o que faz feliz o próximo, o que o outro deseja. E aí o amor já não está mais só na questão egoísta, mas sim numa questão contemplativa, no próximo. Por isso que ele menciona, ama o próximo como você ama a si mesmo. Sim. Sim. Agora eu vou fazer a pergunta da Camila, de 16 anos. Ela pergunta: e quando o perdão parece impossível e a gente começa a questionar que não consegue... Aí, Eita. vamos lá, você vai conseguir, tá? Quer que eu segure sua mão? Não, obrigada. Agora eu vou te fazer a pergunta da Camila, de 16 anos. Ela pergunta assim: e quando o perdão parece impossível e a gente começa a questionar que não consegue amar a própria família? Como Boa. a filosofia vê isso? Boa. O entender o amor ele se constrói, né? O entendimento do que a gente pode perceber como amor, esse amor ágape de Jesus, o amor que a gente tem que dedicar ao próximo de forma assim incondicional, de forma plena, ele passa por etapas, por estágios. Então é difícil para nós aqui numa sociedade, de repente vocês têm um amor de amigas. E é natural que você ame muito mais ela do que, mais ou menos, né? Eu não gosto muito, não. Aí, às vezes ela enche o saco. Então, olha, isso é o verdadeiro amor, sabe por quê? Porque aí você está construindo, quando ela enche seu saco, você se torna mais paciente com ela, mais tolerante, mais caridosa e a recíproca é verdadeira, né? Então, nesse cenário, vocês vão construindo o que é verdadeiro, o que é esse verdadeiro amor. Essa construção, quando nós somos mais pacientes, mais tolerantes, mais caridosos, mais humildes, de perceber assim, poxa, eu errei, vou lá pedir desculpa, vou lá me corrigir. Então, é nesse cenário que a gente constrói o amor. Porque às vezes o sentimento que você tem por ela, numa relação de amor, é mais forte de uma questão de uma amiga que você tem na escola que você não tem tanta relação. Mas não é porque você não tem relação com ela similar ao que você tem com a Aimee, que você não deve ter respeito por ela, ter carinho, ter uma questão de humildade quando você foi deselegante com ela, ir lá pedir desculpa e construir a relação. Então é nesse cenário que a gente constrói o amor. Sim. Pela pergunta da Aimee, o que eu interpretei foi o seguinte, tipo, ela falou do perdão e falou sobre... E ela falou família também, e a falou família é muito legal. Eu ia já pontuar isso. Porque, assim, eu entendo que a gente tem que respeitar as pessoas e não destratar ninguém. Mas quando você dá amor pra alguém, vamos fazer pensar bem simples assim. Sim. Você dá amor, mas a pessoa não retribui, ou a pessoa... Não recíproco. Não recíproco. Ou quando não expressa nada em troca, ou o que a pessoa expressa em troca é algo negativo pra você, que te afeta negativamente, eu acho que é meio... Isso não é difícil, né? É difícil, porque principalmente quando você envolve a sua própria família nisso, tipo, sei lá, seus pais, ou as pessoas que convivem com você, que são a base pra sua criação, esse tipo de coisa, você dá amor, você quer amar aquelas pessoas, mas elas te devolvem como algo negativo, é uma questão muito complexa. Muito complexa. E o exemplo tá aqui, ó. Deixa eu até arrumar o cabelinho dele pra ele ficar bonitão. Gente, ele tem que cortar a frente. O Mano JC deu exemplo para nós, porque, como a gente já mencionou, ele foi criticado, ele foi mal entendido e perseguido, e inclusive crucificado, né? Por pessoas que demonstraram exatamente o oposto da questão do amor. E não é por isso que ele deixou de dar amor para essas pessoas, demonstrar amor. Ele não tinha esse sentimento que nós temos, né? Porque ele não estava depositando o seu sentimento de amor baseado no que o outro traz de reciprocidade para ele. E isso é um exemplo que a gente tem que seguir. Com relação à família, e aí também já fazendo um paralelo aí, uma intersecção com uma intersecção com a questão da liberdade, muitas pessoas podem pensar assim, mas aí não é um pensamento espírita. Eu nasci numa família que me proíbe de tudo, eles não deixam eu ser livre. Só que aí é a questão assim, o Espiritismo explica que a escolha das nossas famílias, a escolha da nossa encarnação, ela vem além, ela vem no plano espiritual. E é uma escolha nossa no plano espiritual.
Então aí vem a questão do livre-arbítrio, né? A questão da nossa escolha de encarnar numa determinada família, numa determinada condição financeira, numa determinada situação para aprendizado. Às vezes um aprendizado nosso, às vezes não, sempre um aprendizado nosso, mas também às vezes você pode ser referência. Porque às vezes pode falar, poxa, eu nasci numa família onde todo mundo tem um pensamento contrário ao meu. O Espiritismo explica que talvez não seja a sua família espiritual, que tem uma sintonia espiritual com você. Mas você precisa estar lá porque... Mas você precisa estar lá. Você vai ser uma referência para a evolução deles e de uma certa forma você vai trazer aprendizados para os seus valores espirituais, como paciência, como tolerância, que você precisa ter muito para conduzir esses nossos irmãos numa seara aí que é uma responsabilidade sua, que foi traçada, foi desenvolvida numa escolha lá no plano espiritual. Sim. Gente, quando eu falo que você precisa estar lá porque a evolução... Taranana, assim, não tenham relações tóxicas com as pessoas, por favor, tá? Se você não se sente confortável com alguém ou com a própria família, não precisa ficar grudado neles, amarrado, acorrentado a eles o resto da sua vida. O que a gente está falando é mais... Existe um porquê as coisas acontecem, certo? Só que você não precisa... Nada é por acaso, gente. Exatamente. Você não precisa se prender nessas situações. Porque existem muitas pessoas que, como você falou, têm ideias diferentes da própria família e esse tipo de coisa. E isso vira alguma coisa muito negativa na vida, tóxico e é bem ruim. Mas você não precisa se prender nesse tipo de coisa, porque o destino colocou você lá ou algo do tipo, entendeu? É uma coisa que você tem que lidar e isso, mesmo sendo ruim, você lidando com isso vai ajudar na sua evolução e nas coisas que você precisa melhorar no seu plano espiritual ou na sua evolução. Verdade, Luísa. Um dos temas que nós até abordamos nos últimos anos com relação à filosofia espírita, que é algo que não está ocorrendo agora só, ocorre desde sempre, mas hoje pelas redes está ocorrendo o cancelamento, né? Pronunciamento. Vai ter briga do Nugget aqui também. Né? Desculpa. Essa cultura do cancelamento, ela demonstra claramente assim que hoje a gente está com dificuldade de conversar e entender o pensamento de pessoas que pensam diferente da gente. Gente, pelo amor de Deus. E isso acontecia antigamente com a censura, Jesus foi cancelado, Sócrates foi cancelado. O nome do episódio de hoje, cancelamento de Jesus. Do pronunciamento do Mano JC. Foi, porque de uma certa forma viram que ele tinha uma fala, aquela fala não condizia com o pensamento da sociedade. Do visto como judaísmo, certo. do povo que tinha aquela tradição mais arraigada em valores tradicionais, e ele foi cancelado. Ele foi cancelado. Ele era de roupa branca para o pronunciamento dele. Sócrates foi cancelado, inclusive, porque... Ele morreu envenenado, não foi? Foi ele? Foi, né? Porque olha um dos itens que levou ele a ter que se tomar o veneno, foi que ele estava corrompendo a sociedade, os jovens da sociedade. Sim. Com o pensamento dele da busca da verdade. Gente, as pessoas que questionam sempre são silenciadas. Sim. Né? E, cara, essa história de Sócrates eu adoro, é maravilhoso. Tipo, gente, vamos pensar. O Sócrates estava lá no meio da praça da cidade, falando, gente, vamos, por que vocês não acham isso? Por que vocês não acham aquilo? Vamos pensar. Aí o pessoal lá, os caras lá do topo, lá do poder, falaram assim, esse cara tá atrapalhando aqui nosso negócio aqui. Aí foram lá, você está condenado, você vai ter que beber um veneno e vai morrer. Aí falou, bebeu um veneno, morreu. Gente, é maravilhoso, essa história é muito boa. Tipo, assim, gente, super legal, hein? E hoje a gente pode buscar essas verdades pelas artes, pela música, por leitura de um livro, por questões diversas aí que na nossa sociedade, vocês jovens têm todo um cenário aí hoje muito mais amplificado pelas redes, pela tecnologia da nossa época. Mas eu percebo também ainda valores que lá em épocas passadas já deveriam ter sido eliminados, como por exemplo essa questão da cultura do cancelamento, de não querer escutar o próximo. Ele pensa igual eu, cancela, ele pensa diferente de mim, cancela. Sabe? Mas, poxa, ele tem toda outros valores que deveriam ser colocados em pauta e discutidos, sabe? As pessoas não conseguem ver que às vezes até elas estão erradas também, né? Gente, cada um tem a sua opinião. Vai, fala. Se eu quiser dividir o Nuggets, eu vou dividir o Nuggets. Gente, se eu não quiser dividir o Nuggets... Opinião. Dividir a torta holandesa no meio, né? Naquela pedaço, não dá pra dividir. Nossa, o último pedaço do bolo... Nossa, eu não divido. Com todo respeito. Nem o primeiro, né? Não, porque assim...
Gente, vai quem começar a tem discutir irmão, bolo. quem tem irmão vai entender. Você está lá, no seu último pedaço da sua sobremesa favorita. Tinha o bolo inteiro pra ele comer. Oh, isso, você tinha o bolo inteiro, gente. Ele vai querer o último pedaço que Que você você guardou tá pra comendo. você. Ai, sim, eu tava comendo pizza esses dias. Aí, meu pai que fez isso, ele comeu a pizza inteira. Eu tava guardando a pizza pra comer. Ontem. Ele comeu a pizza inteira, tava guardando. Eu ia comer toda a pizza de Ai, chocolate. Tive que guardar um pedaço pro meu irmão. Aff. Não gostei. Olha como vocês estão trazendo cenários tão assim, cotidianos nossos, que é aí que a gente pode desenvolver a paciência, a Não tem. tolerância, Aham, não. Sara, a o Sara. perdão. Que Jesus trabalhava, o Mano JC trabalhava no pensamento dele, era de forma simples, no cotidiano de cada indivíduo que estava ao seu lado, ele trazia ensinamentos assim, filosofia de alto padrão, de alta elevação espiritual. Marcelo, amor próprio, você ser autoconfiante, você ter autoestima alta, é egoísmo? Não, muito pelo contrário. É? É Pelo você amar a si contrário. mesmo, né, gente? Sim, é você acreditar nos seus valores. É ter fé que você tem o poder de transformar o mundo. Sim. Eu posso- Agora, alinhado, esse poder de transformar, a gente pode entender que pode ser uma transformação que traga elevação, Deixa eu falar primeiro. como também não. Então, assim, é importante a gente ter essa confiança nos nossos valores, mas muito ligado aos valores do Mano JC. Trazendo uma Do citação plano de um espiritual. filme, Sociedade dos Poetas Mortos. Lindo. No matter what people tell you, como que era? Eu esqueci, mas enfim. Lindo, É, lindo. falando assim, que ideias e percepções podem sim mudar o mundo. Não importa o que as pessoas falem, você pode mudar o mundo com ideias, princípios. E, ai, gente, eu adoro esse É muito, filme. eu já assisti esse filme Umas 15 milhões de vezes. umas 275 vezes. Qual filme? Sociedade dos Poetas Toda Mortos. vez que aquele jovem Ai, sobe aí na mesmo só mesa, ler livro da Colin Hoover, gente. Pelo amor de Gente, Deus, alguém não. salva Vai essa menina. começar. toda vez que o menino sobe na mesa e fala Captain, my Captain, Captain, my Captain. meus olhos enchem de lágrimas, eu choro. Ai, eu choro o filme inteiro. Nossa, Toda não tem vez como. eu choro. Nossa, eu choro todo o filme. Eu choro eles É lá na caverna. Gente, espetacular. assistam. Vamos colocar o link. Deixa ela falar um pouquinho. Ela tá com Ah, uma vou vontade deixar faz não. Gente, que filme chato. Ai, Ah, não! Gente, eu nunca assisti, nem vou assistir. Mas eu tenho uma pergunta que você entrou na minha frente, inclusive, não gostei, tá? Pede desculpa. Não vou não. Tá certo. É o perdão. Oh, eu pratico perdão. perdão. E nós aceitamos que você entenda que o filme é chato. Tudo bem. Faz parte, de repente você gosta de Ele é um outro, espírito mais evoluído que outro você. cenário de filme e tá Augusto. tudo certo. Mas o filme é legal. Se você se permitir assistir, Amiga, é bom assim. ele é bem legal. Mas eu aceito. O cara do filme, ele... Eita, eu tava fora do microfone. O cara do filme, ele fez o clipe da Taylor Swift, de Fortnite, que é do álbum novo que lançou, tá? É muito bom, amiga. Assiste. Deixa ela falar. Que ela Tá bom, posso falar? Eu tenho uma pergunta da Aimee, ela tem 15 anos. Ela queria fazer uma pergunta que é assim. Muitas pessoas falam que pra você amar outra pessoa, você tem que se amar antes. Mas também fala, ame o próximo antes de si mesmo. Como é? Você tem que se amar antes de amar o próximo ou você tem que amar o próximo antes de amar você? Olha, Ah, não quero! Arrasei, gente. Amiga, Tchau. eu vou pular daqui. Beijo. Gente, a gente tá em cima de um palco. Eu vou pular daqui em cima do sua palco. pergunta foi muito boa. Muito boa. Alguma coisa tem que fazer direito. Essa questão, né, nessa dualidade aí, né, cria um pouco um paradoxo, né? Eu tenho que amar o próximo, mas eu tenho que me amar também. Quem que eu amo primeiro? A questão aqui é assim, é que a gente percebe, e aí são pontuais, questões pontuais. A gente percebe pessoas que criam uma idolatria por outra, entendendo que aquilo é amor, e elas acabam É obsessão, na verdade, né? exatamente, se prejudicando Nem numa questão dessa Achei que obsessão, foi muito direto agora. entendendo e supondo que isto é amor. O amor, ele gera liberdade. Uhum. A coisa mais difícil, acho que para os pais que estão aqui no podcast balançando a cabeça que sim, Elas é a gente dar liberdade para vocês, jovens, ir para balada, e lá vocês vão ter contato com pessoas que têm pensamentos diversos Você quer ir pra balada, hein, e, Não. Tá bom. e questões diversas também, mas a liberdade é a questão da confiança que a gente depositou em vocês, na educação que os pais deram, e que assim, agora vocês estão preparadas para transformar o mundo e depositar esse amor que vocês trazem dentro de vocês para as pessoas que vão estar à sua volta. Então ame as pessoas, ame seus amigos, ame sua profissão, ame
o amor da sua vida, que vão ser os seus maridos, esposas, que vão gerar seus filhos, e ame seus filhos. Só que você tem que se amar também. Porque preservar a sua tudo saúde... um equilíbrio, né? Equilíbrio, a palavra é essa. Gente, eu Olha, estou arrasando. eu fiquei aqui 1 minuto e meio falando, e você, em uma palavra, isso é típico de espírito evoluído. É pra caber Em uma palavra, É pra em caber. uma palavra ela não resumiu. é espírito evoluído, ela é pra tipo caber assim, no Reels de 10 segundos. Mano, Ela vai falar JC, isso aí. tá aqui, ó. Em uma palavra você resumiu o que eu fiquei aqui em quase 2 minutos falando. Você falou equilíbrio. Gente, Equilíbrio. tudo nessa vida é equilíbrio. Exato. Você precisa se amar e também amar o próximo. Então, gente, é tudo Sim. um equilíbrio. Como A você vai Lady Gaga trazer? tem uma música falando sobre isso. Como você vai Ajuda. trazer... Também. Olha como é legal, você vê. E quantos preconceitos a gente tem de pessoas que... não gosto. Maravilhosa, porque traz muitos conceitos. Queen, volta pro Brasil e vem pra São Paulo, diva. Uhul. E quando você trouxe o equilíbrio, é fundamental, porque como você vai ter que poder ajudar uma pessoa se você não está bem? Então, Sim. para ajudar o próximo, Exatamente. você tem que estar bem. É aquele negócio, você tem que... No avião, quando o avião cai, você coloca a máscara primeiro em Exato, você. né? E depois no próximo. Exato. Bate Aí, ó, por favor. Exemplo de Bate espírito palma, evoluído bota aí, também, por né? favor. Esses Não, jovens deu de outra hoje, palma, olha... gente. Começa a botar barulho. Quando você editar, você coloca... Palma. Eu acho brega. Tá bom, gente. Próxima pergunta Queen. é da Fernanda, de 20 anos, gente. É assim. Se eu não consigo me amar agora, Deus me julga? É exatamente o que a gente tá falando. Já Amiga, falamos, você né? respondeu. Exatamente, você já respondeu. Como é que é? Eu acho que ia eu, falar acho que eu tenho que edição. ser, eu acho que você tem que me entrevistar no próximo, porque eu sou um espírito Eu sou mais evoluído. interessante pra você me Essa entrevistar. questão de Deus julgar, ela vem muito numa tradição, da questão de Deus vai te julgar se você tem condição de ir para um céu ou habitar o inferno porque você pecou. E a doutrina espírita explica que não existe o céu e o inferno, existem muitas moradas Ela na quer casa do Pai, Ela tá assim, cada um... É um umbral, Existem gente. níveis de- Existe um umbral de- só. Existem níveis de Não, evolução o diferentes. umbral, ele é uma Eu morada nunca também entendi. da casa do Pai. E faz parte, essas zonas umbralinas, porque lá existe muito aprendizado, existe muito desenvolvimento. Amém. Ninguém está indo lá para ser punido, para ser julgado. E é a questão do espiritismo. É só pra você se evoluir, gente. Quando ele fala que assim, eu tenho que me amar para não ser punido por Deus, o amor ele vem de forma natural. Sim. A gente pode trazer esse assunto em algum próximo podcast sobre céu e inferno, esses conceitos. E a gente até debateu isso em aula Anota aí, também. mãe. Pro Que próximo é podcast. muito na mitologia nórdica, esses conceitos. Sim. Enfim, a gente vai trazer em um próximo podcast. Mas, Amy, pra você entender, umbral é não é um lugar físico, mas você tá vibrando na mesma energia que outros Sério? espíritos, que é um nível de vibração. É uma vibração um pouco mais negativa, mais pra baixo. E você fica na mesma vibração que outros espíritos que estão na mesma vibração que você, que é uma vibração negativa. O que é o plano espiritual? O plano espiritual é você vibrar uma energia positiva, você querer vibrar uma energia positiva e buscar aprendizado para melhorar sempre, em busca de melhoramento, aprimoramento, entendeu? Mas a gente traz isso em outro podcast, outro episódio mais aprofundado para vocês entenderem. Vou trazer referências à mitologia grega, nórdica e romana também. Se preparem. E é isso. Amiga rasa. A gente tem outra dúvida, que é da Bianca, que ela tem 17 anos. E a pergunta é: o espiritismo impõe regras sobre quem a gente deve amar? Cara, isso é uma questão que assim, eu vejo muitas pessoas falando que na Bíblia aparece muito esse tipo de coisa, e é realmente uma coisa que eu tenho dúvida. Existem realmente regras sobre isso? Não tem regras para quem devemos amar, né? A gente tem que amar todos, porque indo para um conceito básico, Deus é o criador de tudo. Primeira questão do livro dos Espíritos, que é Deus? Inteligência suprema, então ele está regendo tudo e causa primária de tudo, de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas. Então Deus criou tudo. Todos nós somos criação de Deus. Então nós somos criatura, naturalmente nós somos filhos de Deus, naturalmente somos irmãos. E fazer essa comparação de quem devemos amar, devo amar esse meu amigo porque ele torce para o mesmo time que eu torço. Aquele não tenho esse. eu não vou amá-lo porque ele torce para um time rival. Eu vou torcer. Mas é muito pelo A contrário. gente, assim, amiga,
Eu vou amar esse meu irmão porque ele é da mesma religião que a minha. E não vou amar esse porque ele ignora a minha religião. Ele é um ignorante. Não. O amor é pra todos. Sim, mas o clima entre eu e a Amy depois da Copa do Brasil tava meio tenso. Verdade, né? gente, eu mandei Gente, chorei muito áudio tanto. xingando a Luísa quando acabou a Copa do Não, Brasil. amiga, de Você 2023 que torceu eu tô pra quem na falando. Copa do Mundo? Não, na Copa do Brasil, o De 23, São amiga. Paulo... Mas não, na Copa do Brasil de 24... Foi 24. O São Paulo ganhou em cima do Flamengo. A primeira coisa que eu fui fazer foi mandar áudios. Não, foi 23. Porque 22 Tá bom, do os São Flamengo... Paulinos... Porque coloquem em aí. 22 o Flamengo ganhou do Corinthians, em 23 a gente O foi São pra final Paulo de novo. amassou... Não, o São Paulo já ganhou do Flamengo na Copa do Brasil. Você é o quê? Ele é uma pessoa, amiga. Qual time você Qual torce? é o time que eu torço? Aham. Eu torço pro Corinthians. Ah, não. Opa. Olha, Ah, não quero. professor de matemática corintiano, nunca mais volto para esse podcast. Foi bom estar com vocês esse momento aqui. Não Eu, volta eu acho que eu não mesmo, vou gente. sair daqui, eu vou ficar preso aqui, porque se eu sair daqui eu nunca mais volto. E eu tô gostando demais aqui da conversa com elas. Ah, a gente é umas pessoas maravilhosas mesmo. O futebol, ele é um momento espetacular para a gente extrair toda aquela energia boa que traz a questão do esporte, a questão também do entendimento que, como a vida, a gente ganha em alguns momentos e perde em outros. E naturalmente, Exatamente. assim, às vezes a nossa vitória é uma vitória que para nós é importante e para outros não. Como ocorre também quando o time adversário ganha, para ele é importante aquele momento, aquela Mais 3 festa, pontos na e para tabela. nós não. Só que eu percebo, infelizmente, na questão do futebol, uma intolerância. E essa questão que a gente trouxe Sim. aqui da cultura do cancelamento e exatamente, infelizmente, uma questão que nós não conseguimos tolerar o oposto. Quando eu percebo que hoje a gente tem uma regra, uma conduta que para ir num estádio onde vai ter um clássico, times adversários que são rivais, isso tem que ser torcida única. Palmeiras e Corinthians. Torcida única. Precisa, gente, não se mata Porque, todo mundo. infelizmente, nós criamos uma intolerância. Gente, Maracanã, De Fla-Flu, não vocês respeitar acham que alguém entra lá dentro, alguém sai? Não sai, gente. O não próximo. E não respeitar a alegria do próximo. De uma forma que, tudo bem que a alegria dele talvez naquele momento seja a minha tristeza, mas entender que faz parte, é o futebol, Sim. é o esporte. Não dá para os dois ganhar. Um vai ser o vencedor. Sim. E que ganha o melhor e tá tudo certo. Falando sobre ganhar e perder, quando o São Paulo ganhou do Flamengo na Copa do Brasil de 23, eu perdi uma Gente, eu aposta, acho que tive não que foi usar a camisa do 23. São Paulo no treino de vôlei que a gente fazia. Nossa, Tá tão vendo? Foi, gente, eu ganhei. Mas se você entender esse momento como uma forma divertida e uma forma assim Não, que foi maneiro. foi maneiro, então eu gostei. Não Sim. usar a camisa do São Paulo, gente. Foi Não maneiro, usem. Não né? comprem, São gente. Paulo, Não gente, com comprem. todos os títulos. Não, peraí. Foi maneiro. É Peraí que vai brincadeira, delatar São Paulo. meu time Queremos você no aqui. podcast. É um momento para esse desenvolvimento do amor, da liberdade de não se prender a essas amarras, de não entender a felicidade do próximo como uma felicidade que também pode ser minha. Minha filha, minha esposa são São Paulinas. Tadinhas. E eu tô Divas. e eu tô em casa, eu vejo o jogo do São Paulo, para mim, Ah, mas eu E quando tem Corinthians eu e São assisto Paulo? o jogo do Corinthians com também São Paulo pra rir. a gente numa boa, quem ganhou, Nossa, eu arrumaria tanta quem ganhou tá briga, feliz, gente. quem ganhou vai de uma forma vai dar uma zoadinha e quem perdeu vai aprender a ser zoado. Eu Vai assisto o aprender jogo a ser do Corinthians zoado, de vez em quando. porque faz parte do processo. Pra rir. Nossa, Eu assisto tem o um jogo jogo do que foi muito Flamengo de vez em engraçado. quando. Essa construção, Amiga. mas isso daí faz parte do desenvolvimento É a do seleção. amor, da busca de uma felicidade, do entendimento da felicidade. Não é simplesmente se apartar num templo, numa igreja, num centro espírita e ficar questionando de forma muito teórica. É importante ser paciente, é importante ser tolerante. Para a nossa evolução espiritual é necessário amarmos o próximo, entendermos sua dor. E a gente fica contextualizando isso de uma forma muito teórica, mas quando vai para a prática, nós somos intolerantes com a vitória do time adversário ou com um amigo que quer comer um hambúrguer e você quer comer uma pizza. E aí A Luísa não tem nesses esse problema. pequenos detalhes que a gente tem que desenvolver todas essas virtudes que nós aqui estamos conversando. Sim. Por isso a importância do estudo e do entendimento da doutrina espírita e de entender ela como uma filosofia de vida, Sim. a filosofia espírita.
Amiga, tem cabelo aí no Yoda. Seu cabelo caiu no Yoda. Tira aí. Ah, tá. Gente, a Amy tá ficando careca. Eu já falei que eu não gosto de homem careca. Não, tá bom. O Gabi Coppola no Twitter tava assim. Uhul! Amiga, pergunta aí a sua pergunta. Tá bom, gente. Próxima pergunta é do Pedro, de 18 anos. Ele pergunta: mesmo com tantos erros, Deus ainda me ama? É o que a gente tava falando, né? Gente, Deus ama todo mundo. Agora. Gente, Deus... Eu vou responder essa pergunta. Responda. Cara, eu devo estar berrando. O Dani tá Peraí, só escutando gente. no fonezinho dele eu berrando assim no microfone. Gente, eu acho que assim, Deus... Ele Esse é Deus, consegue... Não, é porque tá na minha perfeito. reta. Deus, eu acho que, tipo, ele não tem... Deus, gente, ele ama vendo a gente por dentro, não por fora, como todo mundo faz hoje em dia. Amiga, você Gente, as arrasou. pessoas me julgam. Verde Porque por fora, eu verde vejo. por dentro é a melancia. Gente, o próximo podcast só vai ser eu entrevistando. Tá? Gente, você precisa ver a beleza interna das pessoas. E não a externa, não é? Isso, exato. Deus, gente, ele ama a gente vendo o nosso interno, as coisas que a gente é capaz de fazer. E vendo o externo também, óbvio. Mas ele não é mais o interno. Um dos maiores ensinamentos de Jesus foi o não julgar. E a gente julga a todo momento, né? E por que Jesus, na lógica, no momento ele não tinha essa condição de explicar isso para o povo da época. Mas por que não julgar? Porque a gente não conhece a vida da pessoa, a gente não conhece as existências passadas em outras vidas, a gente não sabe a dor que ela traz de um berço, de uma família pobre, ou de uma falta de paz, ou uma carência, etc, etc. Então, de repente, o que ela externa hoje para a sociedade é todo esse agregado de conhecimento, de cultura, de valores que ela trouxe ao longo de toda a sua existência. Só que a gente vai e julga, achando que essa pessoa é inadequada, e para os olhos de Deus, para nós, ela também é inadequada porque ela não segue determinados mandamentos. Mas Deus entende, nessa inteligência suprema, que conhece tudo e criou tudo, e arquiteta toda essa, através dessa estrutura, dessas leis divinas, não existe ninguém inadequado. Até Sim. porque quem é você pra falar alguma coisa? Quem nunca pegou... O julgamento é nosso. Como que é? Quem nunca pecou que atira a primeira pedra. Tira a primeira pedra. Arrasou. Olha que ensinamento Exatamente. valioso do Gente, eu só do dou Mano isso nos JC. fones, né? Eu que falei. Não? É. Uhul! Produção, pra próxima pergunta, produção. Produção. Bate palma aí. Qual é a importância do amor ao próximo na evolução espiritual? Amiga, eu amo que você fala pausando. Isso Amiga, define isso muito chama você. Não, mas amiga, não tem vírgula. Qual é a importância do amor ao próximo na evolução espiritual, Marcelo? Boa pergunta. Excelente. E agora foi sem pausa, você viu que ela Foi, cadenciada. foi mais. É fundamental, né? Porque essa importância do desenvolvimento do amor, e como a gente já mencionou, ele passa pelo desenvolvimento dos valores, de sermos pacientes, tolerantes, porque a questão de amar o próximo como Jesus amou, de uma forma assim, plena, nós estamos nesse desenvolvimento. Então, como que eu amo o próximo hoje, no nosso desenvolvimento espiritual? É sendo paciente, sendo tolerante, desenvolvendo uma certa caridade com ele na nossa relação. E é nesse cenário que a gente vai demonstrando esse amor. Uhum. E ele é fundamental, porque nós vamos naturalmente exercitando esses valores dentro de nós. Sim, claro. E sendo exemplo. Sim. Porque quando você vai lá, por exemplo, num cenário onde está todo mundo fazendo bullying com um amigo seu na escola. Nunca aconteceu isso, não. Você pode chegar, ir lá e fazer parte do bullying também, chamar ele por um apelido que ele não gosta, ou ficar ridicularizando ele. E esse é um caminho. O caminho de você chegar e não fazer isso, mas rir da situação e contribuir com o cenário de quem está rindo e deixando aquilo engraçado e dando mais condição para quem está fazendo bullying continuar na questão do bullying. Ou você pode realmente tomar uma atitude aí de ir lá e falar para a pessoa, pra quê? Zoado, né? Pra que isso, hein? Por que vai ficar E chegar lá falando pra pra falar, amiga que tá passando o ovo do não Shrek? liga, ou se não quer, isso aí. se não quer entrar em conflito com as pessoas que estão fazendo bullying, chega em quem sofreu e, poxa, não liga não, fica tranquilo. Dá aqui um abraço. Quando você faz isso, você está desenvolvendo um amor
porque você foi caridoso com ele e você está sendo exemplo. Porque eu tenho certeza, ele vai replicar isso que você passou para ele, para outras pessoas. Aconteceu exatamente isso com a gente essa Amiga, a gente vai se semana. abraçar depois, tá? Eu vou te A abraçar. Luísa, Gente, não, ela peraí, me chamou deixa de ovo do Shrek, gente, esses Coloca a dias. foto do ovo do Shrek aqui agora, gente. Pum, foto. Gente, eu estava com um penteado lindo, eu fui chamada de ovo do Shrek. É que ela tava com a trança ali pra trás, ela com o capuz. Tava muito engraçado. Eu não Mas gostei. depois eu me Shrek redimi. carinhoso, foi carinhoso. Amiga, eu me Não. redimi depois, eu ainda Só falei. que aí várias pessoas depois falaram que tava bonita. Eu falei para as pessoas falarem que ela tava bonita pra ela se sentir melhor. E as pessoas falaram. É, da boca pra fora mesmo. Mentira, não aconteceu isso. Não me cancelem, gente. Luísa Desília, queremos você no programa. Não. Próxima pergunta, gente, é do Enzo. Ele pergunta assim. Pergunta de quem? Enzo. Ah. Por que é tão difícil me aceitar e me amar como eu sou dessa vida? Because I was born this way, baby. Isso é uma questão bem profunda, né? Porque se a gente analisar que o que ele é hoje é uma construção de tudo que ele já desenvolveu ao longo de toda a sua existência. E hoje o cenário que ele está inserido foi um cenário que provavelmente foi uma escolha que foi desenvolvida no plano espiritual. Então ele é e ele está exatamente numa condição que ele precisa para o processo evolutivo dele. Uhum. Ele pode até, de uma certa forma, olhar a vida da Aimee e falar, poxa, eu queria ter a família que ela tem, eu queria ter a condição que ela tem. Eu não tenho essa condição, mas foi uma escolha dele. O caminho que você está seguindo é o seu, o que a Luísa está seguindo é o dela. E o dele, ele está vivendo esse momento que é o importante para o aprendizado evolutivo dele. Talvez se ele viver a sua vida, o aprendizado evolutivo não seria tão importante quanto o que ele viver, exatamente o que ele está passando na família, nas condições que ele está vivenciando nesse momento. Sim. Sim. Então, até um a livro. gente precisa amar esse cenário, perdão. Então, tudo bem, indicações literárias da Luísa. Tem Ótimo. até um livro que é a Biblioteca da Meia-Noite, que é um livro muito bom, gente, leiam, que fala sobre essa perspectiva de diferentes vidas também. É muito maneiro o livro. Bacana. Marcelo, eu vou fazer uma pergunta pra você agora, mas eu meio que vou responder também. Ótimo, eu Não gosto estou assim, já vem preparada, pronta, né? gente. Não estou preparada. O amor, o conceito, amor, é um sentimento ou uma atitude? Só que com isso a gente pensa, o amor, o verbo amar, ele pode ser demonstrar amor ou você sentir amor, Boa. certo? Vamos falar sobre isso? Gostaria que você respondesse, que você falou que já iria responder. Não, a Luísa não pode responder essa. Poxa, não entendi. Não tô entendendo. Não pode, gente. E eu acredito que ela tá assim, a espiritualidade já antenou Ela nela. ativou, deu um sininho. Ativou, deu. Assim, eu vou falar, mas eu não vou responder, porque vocês vão falar também sobre. Então, tipo assim, é mais uma questão pra gente conversar sobre. Ou você ama algo, você sente carinho por alguma coisa, você se importa com algo, você... por uma pessoa, sei lá, você preza pela companhia daquela pessoa, você preza pela... aquela pessoa na sua vida, ou por algo. Amor por objetos também, que a gente falou, sobre bens Tudo. materiais. Mas você também sente aquilo, e não necessariamente às vezes você demonstra que você sente. Você é carinhosa com uma pessoa, você elogia uma pessoa, você implica Amor com uma platônico. pessoa. Você implica com uma pessoa. Platônico por quê? Porque é de Platão. Nossa, eu arrasei agora. Deve! Boa. E Não, ninguém não. sabia. Nossa, Luísa, eu achava que era porque Aristóteles. É, amor platônico com Aí Aristóteles. alguém me dá um Funko Pop pra tocar na minha gente. Enfim, você demonstra e você sente. São verbos diferentes, demonstrar e sentir. E eu acho que o amor pode ser definido por essas duas coisas ou por milhões de outras. Sim. Porque é um conceito muito amplo que diversas pessoas ao longo da história conversaram e debateram sobre. Mas eu não acho que existe... o amor é isso ou o amor é aquilo. O amor Exatamente. é várias coisas. Muitas coisas. Tem muitas camadas aí pra gente Sim. pode fazer para entender o amor. Realmente é isso mesmo que você mencionou. O amor tem muitas camadas. Para definir amor é isso? Não. Ele é muito complexo para a gente chegar numa simples definição. Mas, como foi mencionado, ele pode ser desenvolvido, né? Foi a questão, né? A pergunta foi exatamente essa. A gente sente ou ele é uma atitude? Atitude quando o ato de você agir e construir ele. A gente pode falar que os dois. Porque assim, você já tem essa sensação desenvolvida, por exemplo, de vidas passadas, que você já construiu um valor, determinados valores
no seu ser, que aí você já tem essa questão do que nós definimos como amor de forma natural. De forma natural. Mas ele pode ser desenvolvido sim, ele pode ter a atitude de amar. Vou pegar um exemplo bem simples para a gente fazer essa relação. Em algum momento, você, quando criança, foi colocar o bolo de chocolate para você se alimentar, e você adorou o bolo de chocolate, e você pegou esse hábito do gosto, do amor pelo bolo de chocolate. E aí você foi crescendo e foi percebendo que, de repente, um bolo de aveia, de banana e aveia, era mais saudável. Só que, a princípio, você provou e não gostou. Só que... Porque você está habituado com outros. Porque você está habituado com o sabor do chocolate. Mas aí você percebe que o bolo de aveia com cenoura, com banana, ele tem uma certa questão mais saudável. E aí você começa a criar o hábito de ter uma atitude de se alimentar desse bolo e começar a gostar do sabor dele, porque para você ele é mais ele vai ser mais saudável que, de repente, um bolo de chocolate que tem mais gordura, tem mais questões que para a sua saúde talvez não seja tão adequada. Então aí você acaba gostando desse bolo também, porque ele tem um afetivo, você já gosta dele, porque você já desenvolveu esse hábito, esse gosto. Só que você cria outros, a questão de atitude, vou começar a gostar desse também, porque ele me faz bem. E é o que a gente faz a questão do amor. Por que eu tenho que amar uma pessoa que, de repente, torce para um time adversário, é de outra religião, ou me critica a todo momento lá na escola, me faz bullying? Por que eu tenho que amar ela também? Porque é uma questão de atitude. Porque eu, como ser espiritual, tenho que buscar essa evolução. Eu tenho que seguir o que o Mano JC me trouxe de lição. Ama o próximo, e o próximo é todo mundo que está à nossa volta, como você ama a si mesmo. Eu acho que ele lacrou agora. Não. Agora. Ai, gente, nossa, hoje foi incrível, não foi? Um podcast. Gente, eu adorei. Muitas coisas revolucionaram minha cabeça. Que bom, coisa né? assim, né? Alguma coisa tinha que funcionar. Ela te ama, viu? Um neurônio foi criado. Temos 3 agora. Como que cria neurônio mesmo? Acho que não sei. Vai cair na prova. Gente, então, chegamos ao fim de mais um episódio de podcast incrível. Mas antes, queremos imensamente agradecer sua presença, Marcelo. Eu que agradeço. E vamos matar uma curiosidade aqui, Luísa. Vem comigo nessa. Não. Pode falar, Corta. amiga. Uhul, pode falar. Marcelo, o que você achou do nosso episódio, do nosso papo de hoje? Eu acho que se tivesse só ele e você não estivesse aqui, ia ser mais legal. Então tá bom, tchau, gente. Ai, Mickey Drop, eu largar, mas aí o Dani ia ficar bravo comigo. Maravilhoso. Assim, eu gostaria, antes de tudo, parabenizar vocês, equipe, pais, mães, todo mundo que está aqui se dedicando a construir esse projeto que vocês estão fazendo aqui, de levar a doutrina espírita para todos que buscam aqui entender o que é o espiritismo e como o espiritismo transforma nossas vidas. Então, assim, eu tenho essa questão da filosofia muito forte, eu sou formado em filosofia também. Então, assim, quando eu comecei a estudar espiritismo e aí fiz essa intersecção, essa conexão com doutrina espírita e filosofia, eu percebi que, assim, a filosofia espírita ela tem muito a contribuir para a nossa sociedade. E aí estou nessa caminhada do desenvolvimento aí de divulgar o espiritismo, divulgar a doutrina espírita. E vocês também estão com esse mesmo intuito, com esse mesmo objetivo. Então, parabéns, gostei demais da conversa. Obrigada. Foi uma conversa divertida, não foi nada assim... espontânea. Como o jovem é. Espiritismo é para o jovem também. Na próxima a gente deixa você ficar só de meia também, tá bom? Ah, então, eu tô vendo aqui, gente, elas estão muito à vontade. De meias. A minha é preta hoje, gente, mas na próxima eu venho com a minha. A minha é do Mike, eu sempre falo o nome dele. E aí eu falei, posso tirar o sapato? Elas falaram, você tem chulé? E eu fiquei naquela dúvida, eu falei, não vou tirar. Né? Eu acho que não, né? Será que vai compensar? Gente. Valeu, gente. E assim, gente, chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigado por todos vocês assistirem até aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Comenta aí embaixo dúvidas e coisas que você quer saber. Ou só fala assim, nossa, vocês são maravilhosas, que a gente vai responder todos os comentários.
E obrigada a todos por acompanharem até aqui. É um prazer imenso, gente, dividir essa inteligência que a gente ganha a cada episódio. Inteligência. Sim, gente, eu ganho muita inteligência. Continua. Com todos vocês encarnados. E desencarnados. Até o próximo episódio.